Olá, tudo bem? Aqui é o Vitor Cruz, diretor do Nota 11. Eu estou muito feliz de poder conversar com você aqui hoje, porque hoje a gente vai começar a aprender a como acelerar a sua aprovação. Nós vamos começar a aprender algumas técnicas que, se bem aplicadas, esse passo a passo prático, você vai conseguir acelerar a sua aprovação em até 10 vezes. Olha que maravilha! E quais são os problemas que a gente vai começar a resolver no vídeo de hoje? Primeiro problema, se você é aquela pessoa que fica sempre divagando, qualquer coisa te tira o foco, ou então você acha chato demais estudar. O segundo problema é se por acaso você olha para o seu edital, vê que é tanta matéria, que acha que nunca vai dar conta de estudar aquilo tudo. E o terceiro problema é se por acaso você fica sempre inseguro no seu estudo, porque você estuda e esquece o que estudou. Ou então você acha que não está absorvendo aquela coisa, o conhecimento da forma que deveria. Então, esses são os problemas que nós vamos abordar aqui hoje e nós vamos exterminar da sua vida. Melhorar a sua concentração. 2. Permitir que você tenha mais segurança no seu estudo, que você realmente está absorvendo de forma sólida aquilo que você se propôs a estudar. E você acabar com essa neura de que, nossa, é muita disciplina, é muito conteúdo, eu não vou dar conta disso tudo. Ok? E para te ensinar a resolver esses problemas, eu vou te passar um passo a passo prático, muito simples, que é tão fácil quanto você plantar uma plantinha ali no quintal de casa. Eu costumo chamar esse conhecimento de teoria do cultivo de conhecimento. Olha que coisa doida. Eu não fiquei maluco, não. Você vai ver que faz todo sentido e você vai começar a ver que tudo tem uma lógica para si. Vamos lá. Se você quer, por acaso, ter uma boa safra de feijões, o que você tem que fazer? O primeiro passo não seria você preparar o terreno? Porque senão acontece igual aquela parábola do semeador da Bíblia. Você sendo cristão ou não, você deve conhecer essa parábola, né? Como é que funcionou lá? A semente caiu na pedra. Rapidamente brotou, veio o sol e queimou. A outra semente caiu nos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Porém, aquela semente caiu no solo fértil, ela cresceu e deu muitos e muitos frutos. Não foi assim? A mesma coisa é o conhecimento. Então, o primeiro ponto é você aprender a preparar o terreno para a gente poder plantar aquela sementinha. Segundo, você tem que escolher uma semente certa. Porque se você quer colher feijões, não adianta você plantar arroz. Você não vai colher feijão. Você tem que escolher a semente de feijão. E é muito interessante que essa semente seja uma semente, uma boa qualidade genética, né? Uma semente produtiva. Não que você vai plantar uma sementinha e vai dar 2, 3 feijões, mas você vai plantar uma e vai dar 50, 100. Quanto melhor a qualidade genética dessa sementinha, melhor a produtividade dela, mais eficiente vai ser o seu plantio, o seu cultivo, não é verdade? Qual é o terceiro ponto? Você já preparou o terreno, você já escolheu a semente certa, quer feijão, escolhi feijão e uma semente produtiva, você precisa aprender a plantar essa semente na época certa. Sim, porque nada impede que você plante em qualquer época do ano, mas a estação certa vai interferir diretamente na safra que você quer ter. E além disso, se você preparou o terreno, escolheu a semente e plantou, essa semente naturalmente ela vai crescer. Só que você vai ter que regá-la todos os dias e cuidar dessa plantinha, impedindo que as pragas venham destruí-la, para aí sim ela crescer forte e começar a dar os frutos para o qual você se propôs. Tudo certo aqui? Muito simples, não é? E o conhecimento é a mesma coisa. Se você está procurando conhecimento sólido em longo prazo, ou seja, chegar na hora da prova, você estar seguro do que você estudou, sem branco, sem margem para branco na hora da prova, se você quer chegar lá e com todo o edital pronto, sem precisar ter passado horas e horas revisando ou aprendendo novamente tudo aquilo que você estudou, você tem que seguir esse processo. É um processo simples, nesse passo a passo prático de 4 passos, em que você vai aprender a construir o conhecimento na sua cabeça e assim aumentar em muito a safra de resultados, a safra de aprovações que você vai ter nos concursos públicos. Ok? Então, primeiro passo. Como que a gente faz para poder preparar o terreno? Ou seja, preparar a sua mente para começar a absorver o conhecimento sólido. Você tem que entender que o conhecimento sólido ele precisa estar calcado num tripé chamado atenção, relevância e sentido. Faz sentido isso que eu estou falando? Primeiro ponto é a atenção. Quem está desatento, divagando, não consegue absorver nada. Experimenta chegar
pro teu namorado lá quando ele está assistindo televisão, futebol, ou para sua mulher quando está assistindo novela, e você falar assim, amor, deixa aqui te ensinar a pirâmide de Kelsen. É óbvio que não vai sequer te dar ouvidos, né? Não, tá bom, pode sim, amor. É óbvio que ele não vai te dar ouvidos. Então a atenção não foi cumprida, que é o primeiro requisito. O segundo ponto é o sentido, a relevância, e terceiro é o sentido. Então vamos lá. Você precisa ter mais atenção no seu estudo. E para isso, você precisa se atentar a 4 pontos. Primeiro ponto. Seu local de estudo precisa estar afastado dos seus ladrões de foco. Quais são os seus ladrões de foco? É o teu celular? É a televisão? São os amigos que te chamam para um bate-papo sem futuro? Qual é o teu ladrão de foco? Tem gente que o ladrão de foco pode ser o violão encostado ali no canto, que está sempre chamando ele para dar uma dedilhada. Cada um tem o seu ladrão de foco. Você precisa mapear os seus ladrões de foco. Pega um papel e uma caneta e faz uma listinha do que te tira o foco durante o estudo. Se futuramente você estiver estudando e perceber que divagou, tenta prestar atenção. O que me fez divagar? Foi só a minha mente ou foi algo externo que tirou a minha concentração? Então, esse é o ponto 1. Se afaste dos ladrões de foco durante o seu estudo, para que você consiga estar mais atento para poder absorver esse conteúdo. Segundo ponto, muita atenção ao seu estoque de concentração e força de vontade. Que história é essa, Vitor? Estoque de concentração e força de vontade? Sim, é isso mesmo. Vários estudos científicos, muitos já comprovaram que a nossa concentração e também a nossa força de vontade, elas são limitadas ao longo do dia. Sim, você acorda disposto e com muita concentração. Só que se o seu dia vai exigindo de você muito exercício de concentração, muita atenção, ou que você tem que superar diversos desafios, lidar com situações de estresse, naturalmente você vai perdendo esse estoque e você chega à noite muito desgastado. Se você, por acaso, é uma pessoa que estuda à noite, depois de uma longa jornada de trabalho, comece a perceber como está sendo a qualidade do seu estudo. Porque se você tem um trabalho muito estressante, que exige muito da sua concentração ou da sua força de vontade, você pode ter gastado tudo isso nesse processo. E se o estudo é realmente a sua prioridade nesse momento, vale a pena você rever o horário que você está estudando. Comece a perceber se você não pode, em vez de estudar mais tarde, acordar mais cedo para estudar. Ou então, se você chegou em casa muito desgastado, faz um relaxamento, tira um breve sono ou algum exercício de relaxamento mental para que você possa dar uma zerada nesse estoque tanto de concentração quanto de força de vontade. A concentração para você poder ter mais foco na hora do estudo, absorver aquilo que você está estudando com melhor qualidade e também a força de vontade, que vai propiciar com que você possa ultrapassar aqueles desafios, dar aqueles 10 minutinhos, meia horinha mais de estudo que você, numa situação normal, não iria fazer. Então, muita atenção a isso. Monitore como está sendo a qualidade do seu estudo em relação ao seu estoque de força de vontade e de concentração. Terceiro ponto. Atenção aos ciclos cerebrais. É isso mesmo. O nosso cérebro ele funciona em ciclos de até 1h30. Se você é aquela pessoa que gosta de pegar uma disciplina, por exemplo, português, e passar 4 horas estudando, provavelmente, depois da 1h30, seu rendimento vai começar a cair gradativamente. Até 1h30 é o tempo ideal que teu cérebro está atento e capaz de ficar num foco, numa concentração para absorver esse conteúdo. O que eu recomendo, então? Que você divida seu estudo em ciclos, de até 1h30. E depois dessa 1h30, você passe 10 a 15 minutos relaxando, tendo uma visão completamente diferente daquela do estudo. Se você estudou pelo computador, vá, por exemplo, olhar para a paisagem, não fica na rede social, não. Tenta mudar o ambiente para poder o teu cérebro realmente dar essa arejada. E é interessante também, se você está estudando um ciclo de humanas, fez o relaxamento, volta com um ciclo de exatas, para poder ainda estimular partes cerebrais diferentes, de forma a você não cansar o seu cérebro e acabar ainda mais rápido com o seu estoque de força de vontade que a gente viu anteriormente. Ok? Muita atenção, então, aos ciclos do seu cérebro. E o quarto ponto. Escolha materiais que favoreçam a sua atenção.
Um quarto ponto muito interessante é que você vai melhorar a sua concentração se você, ao escolher qual material de estudo, você pegue aquele que seja mais adequado ao seu jeito de ser. Tem gente que é mais auditivo, gente que é mais visual. Então, você escolha materiais que favoreçam a sua forma de lidar com o aprendizado. Eu recomendo fortemente que você vá atrás de materiais interativos, materiais que você tenha que exercer uma ação, porque os materiais interativos, eles naturalmente te deixam em alerta total. Por exemplo, se você é nosso aluno nota 11, você deve conhecer as fichas interativas. Se você não é aluno, está na hora de você começar a conhecer. Por que a nota 11 ele favorece tanto a atenção, favorece tanto esse estado de alerta total? Porque sempre que nós vamos fazer uma ficha, a gente te faz uma pergunta. E perguntas são irresistíveis. Quem consegue resistir a uma pergunta? Pensa rapidamente aí. O que foi que você comeu na última refeição? Pensa só. E aí? Você não pode pensar o que você comeu na sua última refeição? O cérebro ele foi treinado ao longo da evolução para não deixar uma pergunta sem resposta. Então, se eu te faço uma pergunta, eu naturalmente te deixei em estado de atenção para você dar a resposta a essa pergunta. E esse é o segredo que a gente começa a tratar, um dos segredos, né? O Nota 11 ele é todo pautado em neurociência aplicada à educação. Então, esse fato de a gente colocar uma pergunta antes de entregar o conhecimento é um pontinho crucial para que a gente te deixe em estado de atenção total. E assim a gente consiga cumprir o primeiro pilar desse tripé, né? Atenção, relevância e sentido. Por colocar uma pergunta, a gente te deixa em estado de atenção total. Sem contar todas as cores do ambiente, todos os outros artefatos que são feitos criteriosamente para potencializar a sua concentração na hora do estudo. Para você poder entender um pouquinho mais como isso funciona, eu vou fazer uma captura aqui de tela de 30 segundinhos, só para poder te mostrar como é simples e fácil você usar um conteúdo de concurso público que favoreça a sua atenção. Então, essas aqui são as fichas interativas nota 11. Nós estamos dentro do nosso ambiente de estudos. Você pode perceber que é um ambiente de estudo bem simples, bem limpo, justamente para que ele não venha a dispersar a sua atenção e você consiga concentrar exatamente aqui no conteúdo que a gente quer passar. Vocês podem perceber que algumas perguntas elas são bem abertas, né? Então, por exemplo, de uma forma simples e rápida, você saberia definir o que é o poder constituinte? Isso para, além de te deixar em estado de atenção, você consiga também criar um raciocínio, você consiga buscar no fundo da sua mente, do seu cérebro, realmente um conteúdo capaz de você formular conhecimento, indo além desse estudo passivo. Então, de uma forma simples e rápida, você saberia definir o que é o poder constituinte? Vamos supor que eu não soubesse. Nós vemos aqui, então, e o sistema lhe entrega o conhecimento. Olha, poder constituinte é o poder de constituir, ou seja, de criar ou modificar aquilo que está escrito numa Constituição. Ah, legal, eu não sabia, agora aprendi que poder constituinte é o poder de constituir, criar ou modificar aquilo que está na Constituição. Mas como eu errei, eu não sabia a resposta, eu marco aqui como errei. E vocês podem perceber que aqui do lado fica vermelho. No futuro, caso eu queira acessar essa ficha novamente para fazer uma revisão, basta eu clicar aqui em cima e que a ficha realmente, novamente irá voltar aqui e eu poderei ter mais uma chance de acertar e passar para verde. Eu também tenho a possibilidade de filtrar aquelas que eu errei, ou diversos quesitos aqui para eu poder escolher somente aquilo que eu preciso estudar naquele momento, né? Vamos lá, segunda questão, segunda ficha. Quem foi o primeiro defensor da teoria do poder constituinte? Eu não tenho ideia. Quem foi, você sabe? Bom, aqui diz que foi o Abad Sieyès, na sua obra O que é o Terceiro Estado, publicada pouco antes da Revolução Francesa. Nossa, que legal, eu não sabia disso. Errei novamente. E veja aqui, observações, exemplo de cobrança em concurso. E nós temos aqui 3 questões, uma da FCC, uma do TRT-18 e uma do CESP, mostrando de que forma esse conteúdo que foi passado na ficha foi abordado em concurso. Você pode perceber então que é um estudo, além de te deixar em estado de atenção total,
ele é um estudo que força o seu raciocínio e ainda é um estudo completo. Nós temos aqui, por exemplo, 34 fichas de poder constituinte. E nessas 34 fichas a gente aborda do início ao fim toda essa possibilidade de cobrança do tema poder constituinte na prova. E ainda que você não saiba nada de poder constituinte, você vai acumulando conhecimento até estar pronto para gabaritar esse tema na sua prova. E aí, gostou? Tá vendo como é que é fácil e simples estudar por um material que favorece a sua concentração, te coloca em estado de alerta total? Veja só o que o Dorian falou sobre esse processo na vida dele. Conheci o Nota 11 numa época em que eu estava procurando técnicas de aprendizado acelerado. Então, eu de repente me deparei com o site do Nota 11. O Nota 11 é exatamente meio assim que o formato do flashcard, onde você tem assim várias matérias lá, direito administrativo, constitucional, tributário, etc. E várias outras matérias. E aí você tem lá uma pergunta e aí você raciocina sobre a pergunta e sobre direito administrativo, por exemplo. E você clica lá e vê se você acertou ou não, inclusive com comentários embaixo. Isso acelerou muito a minha aprendizagem, isso fez com que eu começasse a pensar em termos de perguntas e respostas. Eu lia assim, uma definição do assunto e aí já pensava na pergunta e na resposta. Isso ajudou muito nas minhas provas, melhorou nas minhas notas de concurso e tudo mais. Segundo passo da teoria do cultivo do conhecimento: escolher a semente certa. Quando eu falo escolher a semente certa, eu estou falando de duas coisas. Primeiro é o seguinte: lembra que eu falei que se você quer feijões, tem que plantar feijão? Você está buscando o que para a sua vida? Não é aprovação em concurso público? Então, escolha materiais focados em concurso público. Nada de estudar por doutrina, por aqueles livros de gramática, coisa que você via lá na escola. Não, o ensino regular é uma coisa, ensino para concurso é outra. Concurso público não tem a ver com faculdade, não tem a ver com a sua escola de ensino médio, nada disso. Quer passar em concurso? Estude materiais de concurso. Ponto. E o segundo ponto, você escolhe a semente certa quando você escolhe a mídia correta para seu aprendizado. E para explicar um pouco melhor isso, eu vou lhe apresentar um experimento de um estudioso norte-americano chamado Edgar Dale, que propôs o cone de aprendizagem. Como que funciona esse cone de aprendizagem? Segundo esse experimento do Edgar Dale, nós, em longo prazo, ou seja, depois de 2 semanas, a gente absorve somente 10% daquilo que a gente leu. Você deve ter percebido isso, né? Se você é uma pessoa que gosta de estudar por livros, por apostilas, você deve ter percebido que você estuda, e em longo prazo você lembra só de um pouquinho daquilo que você está estudando. Por causa disso, em longo prazo, quando a gente lê, a absorção é muito baixa. Só 10% fica depois de 2 semanas. Segundo o Dale ainda, depois de 2 semanas, a gente absorve só 20% daquilo que a gente ouviu. 30% daquilo que a gente viu. 50% daquilo que a gente viu e ouviu ao mesmo tempo. Ou seja, uma videoaula, um vídeo. Porém, em longo prazo, a gente consegue absorver até 70% daquilo que a gente falou. E até 90%, ou mais de 90%, segundo ele, daquilo que a gente fez. Está vendo que coisa fantástica? Você percebeu um detalhe incrível? Perceba que quanto mais passivo for o seu estudo, mais dificultoso será para a gente conseguir uma absorção em longo prazo. Por outro lado, quanto mais ativo ele for, mais interativo, você consegue fazer com que esse conhecimento se perpetue por longo prazo. Então você precisa aprender a agir, expor o seu conhecimento, fazer, falar, que assim você vai melhorar essa absorção de conhecimento. Isso é uma coisa que Confúcio já falava já há quase 500 anos antes de Cristo, não é? Diga-me e eu esquecerei, mostre-me, talvez eu me lembre. Agora, envolva-me nesse processo, aí sim eu aprenderei. Nem precisava o Dale ter tanto trabalho, né? Confúcio já falava isso há tantos anos atrás. E é claro que aqui no Nota 11 a gente não ia perder essa oportunidade de fazer um ambiente em que te desse a oportunidade de interagir, de agir ativamente em prol da absorção do seu conhecimento. E mesmo sem saber de todo esse processo, veja só o que o Gustavo Pontello falou sobre o estudo dele. O método das assistências interativas contribuiu para muita coisa para o meu estudo. Primeiro, eu estou gravando as coisas muito mais facilmente, a metodologia é excelente.
uma coisa que aconteceu e sim foi fato: velocidade para poder fazer a questão. O método da ficha, ele força você a buscar lá o conhecimento no fundinho da memória. E você vai batendo aquilo na cabeça, vai passando ficha, volta e vai passando e não para de passar. Aquilo vira uma lavagem cerebral. Eu posso te dizer que a minha velocidade para fazer prova aumentou 3, 4, em alguns casos 5 vezes, dependendo do nível da prova. É questão de você vai lá na assertiva, bate o olho e já viu mais ou menos onde está errado, sabe? É muito rápido. E o conhecimento, ele parece que ele dura mais tempo na cabeça da gente. Então, assim, é muito bom o método da ficha. Nota 11 está de parabéns. Incrível, não é? E se você é meu aluno nota 11 já, eu vou te falar uma coisa que eu já recebi dezenas, se não centenas de mensagens de pedido. Professor, deixa eu imprimir a ficha. Eu não vou deixar você imprimir a ficha. Por quê? Porque se eu deixar você imprimir a ficha interativa, você vai estar perdendo toda essa interatividade, toda essa ação, e eu vou estar contribuindo para prejudicar o seu aprendizado. Então, desculpe lhe falar isso, mas eu não vou deixar você imprimir a ficha, porque eu não quero que você estude e esqueça. Você tem que estudar direto lá no site para que você consiga potencializar essa absorção. Maravilha? Vamos lá. Então, agora a gente aprendeu o ponto 1, que é como preparar o terreno. O ponto 2, que é como você escolher a semente certa para o seu aprendizado, que é a mídia correta e o material de concurso. Agora a gente vai aprender a como você pega essa semente certa e planta na época certa. E quando eu falo plantar a semente na época certa, eu quero dizer para você o seguinte: a construção do conhecimento, ele tem um ciclo próprio, que eu chamo de ciclo didático. Você precisa primeiro criar uma cama, que eu chamo de ambientação. Depois você aprofunda, você fixa e depois você arremata tudo isso que você viu. Então, é a ambientação, aprofundamento, fixação e arremates finais. Não adianta eu chegar para você agora e falar assim: olha, cara, decora aí. A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade são ações fungíveis. Se eu não te disse ainda nem o que é uma ação direta de inconstitucionalidade, se você nem sabe o que é um controle de constitucionalidade. Então, se eu te falo esse conhecimento na hora errada, vai ser nulo, porque você pode até decorar, mas amanhã você já esqueceu. Então, a ideia é que a gente passe a ter uma construção de conhecimento, desde a ambientação até o arremate final. Ponto 1. A ambientação. O que é a ambientação? Como eu já toquei, a ambientação é aquele momento onde você faz uma cama bem arrumada, para o conhecimento vir ali e deitar. Uma cama bem arrumadinha, cheirosinha, o conhecimento deita ali, tira um sono, fica por longo tempo. Agora, se a cama está desarrumada, quebrada, o conhecimento deita ali, cai no chão, se machuca e vai embora, corre de você. Muita atenção à ambientação. Tem gente que acha que é partir direto para o estudo, na tora, e acaba se esquecendo dessa fase importantíssima de ambientar. A ambientação se faz até depois do edital. Mas calma, a ambientação é curta e rápida. Ninguém tem que passar 20 dias, um mês só ambientando. Não, ambientar é passar o olho, correr, entender o assunto numa visão geral. E, Vitor, como se faz uma boa ambientação? Existem várias formas de fazer uma boa ambientação. Você pode assistir uma aula, assistir uma videoaula, ler uma apostila, ler um livro. O que é importante é que você passe os olhos sem muita preocupação em decorar todos os pontos. Na minha opinião, o melhor material para se fazer uma ambientação são as apostilas. Principalmente as apostilas que a gente tem criado aqui no Nota 11, que a gente está dando o nome de super apostila. Por quê? Porque eu estou exigindo de cada professor que coloque num padrão exato para potencializar esse seu processo de ambientação. Então, primeiro ponto, ambientação, use preferencialmente apostilas, até porque a apostila você faz pelo seu ritmo. Mas como eu sei que nem todo mundo gosta de leitura, também você pode fazer por uma aula, uma videoaula, assistindo um áudio, mas o que importa é, não passe muito tempo apenas se ambientando, mas faça a ambientação porque ela é essencial. Segundo passo, o aprofundamento e a fixação. Vamos lá, para você aprofundar,
Você pode pegar artigos de professores, livros, pode assistir videoaulas temáticas, mas o que eu recomendo que você faça no seu estudo para poder acelerar? Você use para aprofundamento questões de concurso e fichas interativas. Por quê? Porque aí você já vai fazendo um processo já ativo de aprendizagem aprofundada. Aí sim, caso você tenha alguma dúvida pontual ou achar que as fichas interativas ou questões de concurso estão sendo muito superficiais em algum ponto, o que geralmente não é, aí você pega o seu livro. Nesse caso, somente nesse caso, para tirar dúvidas ou aprofundar ainda mais, você usa livros didáticos. Ok? Então, aqueles livros grossões, ainda que de concurso público, você não deve segui-lo do início ao fim como material principal de estudo. Por quê? Porque em longo prazo você só vai absorver 10% do que você leu. Busque prioritariamente o material interativo, as fichas interativas que são mais completas, ou se você não está estudando pelas fichas, não gostou, as questões de concurso. Mas agora eu vou te mostrar como essa etapa é muito bem cumprida pelas fichas. Preste a sua atenção. Vamos voltar aqui então no nosso assunto poder constituinte, que é o que a gente está usando de base para demonstrar esse conceito aqui, esse processo de aprendizagem, né? Então a gente já tinha visto essa pergunta na captura anterior. De uma forma simples e rápida, você saberia definir o que é o poder constituinte? Então você veio aqui e aprendeu o que é o poder constituinte. E eu lhe perguntei, quem foi o primeiro defensor da teoria do poder constituinte? E você viu que aprendeu que foi o Abad Sieyé, e até percebeu como isso é cobrado em concurso público. E a gente continua. A classificação básica do poder constituinte se dá em originário e derivado. Ok, mas qual é a diferença entre eles? Você sabe qual é a diferença entre poder constituinte originário e derivado? Não? Pronto, está na hora de saber. O originário é o que expressa a vontade inicial do povo, dá origem a toda a ordenação estatal. E aqui nós temos a definição do derivado. E, mais uma vez, como esse assunto foi cobrado em concurso. Olha que legal. Então, você vai marcando aqui e continua. Podemos dizer que o poder constituinte originário é um poder jurídico? E o sistema, novamente, ele ensina, não, ele é um poder político, pois ele é o que organiza a nova ordem jurídica, ou seja, sua natureza é de um poder pré-jurídico, pois é a partir dele que começa a ordem jurídica. E, novamente, como isso foi cobrado em concurso, ó, 4 questõezinhas aí, mostrando que esse é um assunto muito importante. E assim a gente continua. Podemos dizer que o poder constituinte é um poder derivado, é um poder político? Segundo a doutrina, quais são as espécies do poder constituinte derivado? O que eu quero dizer com isso? Vocês estão percebendo que, se a gente for seguindo passo a passo, você está construindo conhecimento. Aqui no Nota 11 as perguntas não são jogadas. Nós temos 34 fichas de poder constituinte colocadas numa sequência lógica para você efetivamente construir o conhecimento. 34 fichas. Percebeu que a gente passou aqui por algumas fichas muito rápido? 34 fichas você faz em pouquíssimos minutos e você fecha o tema inteiro. E melhor de tudo, você fecha num estado de atenção, você fecha num estudo interativo, realmente aprendendo a matéria e não só lendo algo que você vai esquecer em seguida. E você ainda vai marcando aquilo que você vai precisar revisar depois ou de uma leitura adicional. Então é isso que eu quero mostrar. A ficha ela acaba sendo um material completo em que você pode fazer uma ambientação e ao mesmo tempo você vai já fixando e até mesmo aprofundando os conhecimentos que você precisa para a sua prova de concurso. Incrível isso, não é mesmo? Pode soar como um pai elogiando um filho, mas eu fico entusiasmado de como que a gente conseguiu, num único ambiente de estudo, cumprir todo esse processo. Mas ainda bem que muitos alunos estão gostando disso. Veja rapidamente como é que a Adriana e a Rosana, que estudam pelas fichas interativas, falaram aí desse processo de aprendizagem. O método das fichas interativas, ele é totalmente inovador e eficiente, é fantástico. É especialmente pensado por alguém que já esteve do lado de cá.
Porque às vezes você vai procurar um ponto de edital em um livro e eles divagam demais, eles floreiam demais o que a ficha me traz ali de uma forma simples, objetiva, otimizando o meu tempo e aumentando o meu rendimento. Eu que estudo, por exemplo, para concursos que tem prova oral, as fichas são muito dinâmicas. Eu simulo que eu estou em uma banca examinadora porque o professor é tão próximo a você, eu anoto frases para provas dissertativas que vêm das fichas. Eu sou típica concurseira. Eu já reprovei em prova objetiva, dissertativa, física, já fui classificada, já fui nomeada, hoje eu sou servidora pública, mas continuo lutando pelos meus sonhos, porque esse é o espírito do concurseiro. E a gratidão é o agradecimento que vem do coração. Obrigada, Nota 11, por tornar a nossa jornada mais simples e mais leve. Um abraço forte para vocês. E aí o Nota 11 ele tem um diferencial, porque eu não tenho muito tempo para estudar, eu cuido da minha mãe, que é idosa, e então tem que ser uma coisa objetiva. O Nota 11 é objetivo. Então aquelas fichas são práticas, porque eu guardo aquelas que eu não fixei bem, eu posso fazer os meus cadernos com essas fichas e eu vou recordando, então é muito prático, muito objetivo. Por isso que eu gosto de Nota 11. Por isso que eu vou continuar estudando Nota 11 até eu passar no concurso. Obrigada. Passo 4, então, os arremates finais. Os arremates finais é o último passo desse ciclo didático, que você ambienta, aprofunda, fixa e agora sim você arremata. Como se fazem os arremates? Os arremates são aquele momento em que você fica se atualizando por alguma jurisprudência nova que saiu, uma emenda constitucional, alguma legislação, ou então que você vê artigos, uma questão de concurso que aborda todo o assunto que você estudou, fechando alguma lacuna que possa ter passado batido no seu estudo. É aquela hora em que você vai juntar as pontas soltas para que seu estudo fique redondinho. Tudo certo? Vamos recapitular então. Eu vou colocar agora um quadro esquemático que você vai ver que vai ficar simples de organizar esse seu processo de aprendizagem e fazer um planejamento de estudo. Vamos lá. Aqui nesse quadro, você pode ver que nós temos as fases do ciclo didático, né? A ambientação, o aprofundamento, a fixação e os arremates finais. E eu coloco para você aqui qual material você vai usar em cada fase. Qual é a primeira opção para fazer uma ambientação? Eu acredito que a melhor opção é passar os olhos nas apostilas de Nota 11. Ah, não sou assinante de Nota 11, nem você assinante de Nota 11. Beleza, assiste uma aula, vê uma apostila de outro professor e pode assistir também uma videoaula, mas cria uma cama para o seu estudo. Segunda opção, você também pode fazer uma boa ambientação percorrendo as fichas interativas de ponta a ponta numa ordem sequencial. Se você percebeu, nossas fichas interativas elas abordam todo o conteúdo do início ao fim sequencialmente. Então, se você der uma primeira passada do início ao fim nas fichas interativas, você também faz uma excelente ambientação para o seu estudo. Mas tem a terceira opção, que, como eu falei, videoaulas, materiais resumidos para você poder criar essa primeira base para o conhecimento. A hora do aprofundamento. Como é que você faz um aprofundamento? Primeira opção, na minha opinião, a parte que melhor otimiza esse seu processo são as fichas interativas, agora em ordem sequencial, mas efetivamente se preocupando em acertar 100%, buscar gabaritar todo esse processo de ficha interativa. Ah, não quero fazer pelas fichas o aprofundamento. Recorre aos artigos e livros, ou então direto para questões de concurso, porque pelas questões de concurso você também vai naturalmente aprofundando esse conhecimento. Terceiro passo, fixação. A fixação você faz pelas fichas interativas também, só que não mais em ordem sequencial. A gente tem um sisteminha de ordem aleatória, que você não vai mais passar de ponta a ponta, início ao fim. Ele vai sorteando aleatoriamente as fichas, para você ver se você realmente está sagaz e você está absorvendo o conhecimento como deveria, sem que precise ter algo engatilhando o outro. Você também pode fixar por questões de concurso. Também é um bom processo de fixação. E, por final, também é interessante, caso você não tenha fichas interativas ou questões de concurso ao seu alcance, eu recomendo também os resumos.
Você pode utilizar resumos para você guardar no bolso, naquela sua viagem de ônibus, na sua viagem de avião. Você lê aquele resuminho, já que não vai dar para poder estudar questões de concurso ou fichas, não é? E por fim, os arremates finais. Como se fazem os arremates finais? Aí sim, você usa prioritariamente as questões de concurso, para você poder entender o linguajar da banca. Você também pode continuar estudando pelas fichas interativas, porque você pode ter deixado alguma lacuna nesse processo de aprendizado para trás. E as fichas, como a gente tem a intenção de abordar todos os detalhes, todos os assuntos, elas vão fechar as suas lacunas. Caso tenha lacuna, por favor, comunique a gente, porque não é para ter. É para as fichas estarem totalmente completas, abordando todas as possibilidades de cobrança no seu concurso. E por fim, você também pode e deve acompanhar as atualizações dos professores, do STF, as mudanças de legislação, mudança de emenda constitucional, para que você possa ir suprindo lacunas ou atualizando o seu conhecimento desse processo que você teve até aqui. Muito bom, né? Não precisa se preocupar em anotar esse quadrinho, não. Tudo isso vai estar disponibilizado aqui embaixo nos downloads, ok? Mas a gente aprendeu até aqui agora como a gente prepara o terreno, como a gente escolhe a semente certa, como a gente planta essa semente certa na hora certa, cumprindo o ciclo didático, e agora chega o momento apenas de você regar a plantinha e afastar as pragas. Então nós vamos agora para o quarto passo da teoria do cultivo de conhecimento. Você precisa aprender a regar a planta e afastar as pragas para que ela possa crescer e dar os frutos que você quer colher, né? Muitas e muitas aprovações. Para poder você aprender esse passo, primeiro eu preciso lhe ensinar o que é, na verdade, um conhecimento, o que é um aprendizado. Quando você aprende algo, o que acontece, na verdade, é uma reação química aqui no seu cérebro. É uma reação química que o cérebro coloca na chamada memória de curto prazo. Por quê? Porque o cérebro não vai gastar energia com ela se ele perceber que aquilo não vai ser útil para a sua vida. Porém, quando o cérebro percebe que você vai fazer uso daquela informação, ele continua a cuidar dela para que ela não se perca. É normal que em 24 horas que a gente aprende algo, esse conhecimento, 60% dele é apagado da nossa mente. Depois de 48 horas, 25% é jogado fora. Depois de uma semana, 20% só é que fica aqui na cabeça. Olha o cérebro te sacaneando, né? Estuda, estuda, estuda e esquece tudo o que aprende. Porém, existe uma maneira de que isso não aconteça, e que é justamente o que eu falo de regar a plantinha, que é o momento de você fazer revisões práticas. Quando você faz uma revisão prática, ou seja, você coloca em prática esse conhecimento, o cérebro fala assim, ó, opa, calma aí, ele está usando esse conhecimento. E ele vai criando um caminho neural para buscar essa reação química nesse ponto que ele armazenou. E se você vai e põe em prática de novo, ele cria mais um caminho. Ele vai encorpando, criando sinapses, verdadeiras avenidas para essa reação química. Então, quanto mais largo é esse caminho, mais forte você tem isso enraizado e impede que você dê aquele branco na hora da prova. Então, esse momento que eu chamo de você regar a plantinha e afastar das pragas que vêm querer comer a plantinha, é justamente coloque revisões práticas diárias nos seus estudos. Então, todos os dias, antes de você preocupar em aprender uma coisa nova, se preocupe em fazer uma revisão prática do que você já aprendeu. Isso é muito importante. É melhor você estudar 60%, 70% do edital, mas saber realmente 60%, 70%, tudo, 100%, do que você se preocupar em pegar o edital do início ao fim, todos os assuntos, mas no final da história, só 10% está realmente internalizado, não é verdade? E é por isso que eu falo que esse processo que a gente veio até aqui é um processo que pode acelerar a sua aprovação em até 10 vezes. Porque o que a gente viu na pirâmide de Edgar Dale? Que se a gente tem um material passivo, uma mera leitura, como muita gente faz, senta a bunda na cadeira e vai ler um livro. Ótimo! Em longo prazo, só 10% daquele conhecimento é que vai estar internalizado. Porém, se você usar todo esse processo,
todo esse processo de preparar o solo até o momento de você fazer as revisões práticas, em longo prazo você absorve até 100% de tudo que você aprendeu. E assim você absorve 10 vezes mais. Ok? E agora vamos fazer uma revisão. Vou colocar um quadrinho esquemático aqui, juntando esse que a gente viu anteriormente no passo 3 com esse do passo 4 e finalizar, deixar ostensivo para você todo esse processo. Agora a gente consegue apresentar aquele quadro esquemático completo que a gente já viu no passo 3. Só que agora você veja que eu coloquei uma última coluna, uma quinta coluna chamada revisão. Qual é então a primeira opção para você fazer uma revisão bem feita? Com certeza eu indico as fichas interativas, mas agora sendo usadas em ordem aleatória, para que você possa fazer uma revisão efetivamente prática. E a ordem aleatória para que impeça que gatilhos venham a viciar o seu cérebro. Você vai conseguir identificar se o teu cérebro realmente está indo lá na reação química e criando aquele caminho neural denso para poder receber a informação. A segunda opção, eu acho interessante também você usar resumos. Porque às vezes você não está com o celular ou o computador perto e você quer revisar a matéria. Porque até eu acho interessante você fazer revisões todos os dias. Então, use os resumos daquilo que você estudou, anote numa folha de papel aqueles pontos principais que você vê nas fichas interativas, nas questões de concurso e usa o resumo sempre perto de você para você dar aquela olhadinha ao longo do dia. E também você pode usar como terceira opção para revisão as questões de concurso. Como eu falei, as questões de concurso são melhores usadas para fixação e arremates finais. Para revisão, não é tão bom assim, embora também possa ser usada, porque você não consegue identificar exatamente aquilo que você quer revisar, já que as questões de concurso têm muitas lacunas, você não consegue abordar todo o processo de aprendizado em questões de concurso muitas vezes. Mas, de qualquer forma, aqui estão todas as opções que você pode encadear no seu dia a dia. E agora eu vou te passar algo fantástico, que é um roteiro ideal para você usar no seu dia a dia de estudo. Qual é, então, o primeiro passo desse processo? Pega a sua apostila, sua super apostila do Nota 11 ou alguma outra apostila e leia a apostila de um determinado tópico. Passe os olhos do início ao fim para criar uma ambientação. Segundo passo, estude as fichas interativas deste tópico em ordem sequencial. Terceiro passo, reserve um tempo do dia para rever algumas fichas dos outros tópicos que você já estudou em modo aleatório. Faça isso todo dia. Todo dia, não se preocupe somente em absorver novo conhecimento, mas regue as plantinhas dos dias anteriores. Se você acha que está com tempo curto, então se preocupa somente com a revisão. Se o tempo é curto, revisa, não aprende nada novo. Porém, o ideal é você reservar um tempinho para a revisão dos outros tópicos, mas partir também para fichas desse tópico. Quarto passo, fazer questões de concurso, para você poder entender o linguajar da banca. E o quinto passo, manter todo o estudo fresco na mente, através de resumos, fichas em ordem aleatória, em especial as favoritas do professor, ou aquelas que você marcou como favoritas ao longo do seu estudo, e questões de concurso. 5 passos simples e práticos que você vai conseguir, de ponta a ponta, criar um conhecimento sólido em longo prazo. Maravilha, não é verdade? Você não sabe a felicidade que eu estou de você ter me acompanhado até aqui. Eu espero ter conseguido cumprir o meu objetivo de consolidar essa minha experiência e conhecimento num passo a passo simples. Eu queria poder ter mais tempo para poder conversar mais profundamente com você. Então eu espero ter cumprido o objetivo de ter te passado esse passo a passo prático, simples e que certamente já te coloca em muita vantagem nesse mundo dos concursos aí fora. Se você aplicar, certamente você vai colher muitas e muitas vitórias aí nessa sua jornada. Conte sempre com a gente. O Nota 11 está aqui ao seu lado para segurar na sua mão. Eu costumo dizer que eu não tenho uma equipe de professores, eu tenho uma equipe de líderes prontos para poder segurar na sua mão e lhe levar nesse processo.
com certeza a sua vitória também será a nossa vitória e a gente vai comemorar juntos, pode ter certeza disso. E para te motivar ainda mais, eu queria que você ficasse aí com o depoimento do Fábio e do Everton. Um abraço e até a próxima. Hoje eu sou funcionário público do Estado do Ceará, trabalho na Secretaria de Justiça, está aqui minha carteira funcional, e graças ao método de fichas interativas, depois que eu conheci esse método, eu realmente consegui alavancar nos estudos, foi uma verdadeira luva no meu processo de aprendizagem. Estou muito feliz de hoje eu poder ter minha renda própria e ter conseguido essa vitória. Eu até bem pouco tempo atrás estava estudando para o concurso de analista de planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento. E é um concurso que tem bastante conteúdo para se estudar, algumas disciplinas com bastante leitura e que às vezes você acaba lendo bastante e retirando só um pouquinho de conteúdo. Até que um dia eu descobri o site Nota 11 e resolvi conhecer. Era uma coisa nova para mim, fichas interativas, falei, vou tentar. E o resultado é que eu gostei bastante. As fichas trazem todo o conteúdo das disciplinas de uma maneira bem objetiva, sem deixar faltar nada e sem perder muito tempo. Para mim valeu bastante a pena. Eu agora fiz as provas e o resultado preliminar é que eu estou em terceiro lugar na fase de provas, aguardando aí o resultado dos títulos. Então eu posso dizer que o Nota 11 me ajudou bastante aí nessa caminhada. E o que eu posso dizer para vocês para quem ainda não conhece, conheça, experimenta aí que vocês gostam do método e ele ajuda vocês também. Então era isso, um grande abraço e até mais.